Saudações, meus caros amigos e convivas. Meu nome é Marcelo Sintra, sou professor de astrologia do curso de formação para pesquisadores da UNB, ano de 2006/2007, juntamente com o professor Massuda Hiroshi e o professor Ricardo Lindemann. E mais tarde, também professor de formação da astrologia da Universidade da Paz, com colegas astrólogos Maurice e Avidia. Bem, hoje eu estou aqui para falar para vocês. Depois de um tempo sem comentar sobre o mapa do retorno solar no Brasil, porque estava eu envolvido nas minhas próprias mudanças e questões também, afinal de contas, somos seres contraditórios, não? Então, estava vivendo a minha contradição. Acontece que a astrologia, ela é muito relevante quando a gente traz os aspectos e os arquétipos sem colocar o nosso juízo de valor. Porque quando a gente interpreta colocando o nosso juízo de valor, o nosso conhecimento naquilo, é a nossa visão de mundo. E a astrologia, ela é bem rica, porque ela apresenta símbolos, alegorias, ela apresenta arquétipos. E isso qualquer um pode ter acesso. Então, se vocês quiserem pesquisar sobre os grandes arquétipos da astrologia, para acompanhar o que eu vou falar para vocês, a gente vai poder construir juntos uma interpretação. E essa é a grande diferença da ciência da astrologia para as demais ciências. E é por isso que nós somos tão criticados dentro do meio social. Nós astrólogos não somos vistos com bons olhos por alguns. Porém, estamos agora no século XXI e a ciência da astrologia tem tomado conta do dia a dia das pessoas. Isso é muito engrandecedor, porque a construção funciona dessa forma. São várias pessoas, várias visões, várias construções. E aí, nós vamos poder construir juntos algo que possa nos levar a uma leitura de um momento, de uma realidade. Como uma fotografia, por exemplo. Vocês não tiram fotografia com a família? Então, aquela fotografia, ela está, entre aspas, registrando, imortalizando um tempo, uma lembrança, um evento. E o mapa astrológico é exatamente isso, é uma fotografia do momento de um tempo, um momento de um nascimento, de um início, de um evento, não é? E assim, hoje, eu quero propor para vocês uma concatenação de interpretações que eu tenho feito no meu canal Astrologia desde o ano passado, né? Desde 2020, eu tenho alimentado o canal Astrologia no YouTube com alguns vídeos e algumas informações que propositalmente eu construí no tempo e no espaço, ou seja, na data de lançamento dos vídeos, os assuntos que eu busquei abordar, que eu julguei serem importantes para a gente chegar nesse momento agora, de uma interpretação de um retorno solar, para simplesmente vocês não receberem essa informação de forma desavisada. Não, eu tenho uma construção, eu tenho algo a dizer para vocês, só que não pode ser dito em apenas 40 minutos. Como muitos sabem, eu sou um pouco prolixo na minha forma de expressão. Eu já tentei, já pesquisei, já me formei em outras coisas, já me informei, né, em outras coisas, já
busquei cursos de aprimoramento e eu cheguei na conclusão de que é necessário, sim, ter um preâmbulo. É igual um livro. Você não pega um livro e já lê o capítulo final de uma vez. Você precisa ler a introdução do livro. Você precisa entender os personagens, não é? Como é que eles são construídos. E assim é a astrologia. E é isso que eu proponho. Por isso que não dá para eu chegar e gravar um vídeo para bombar nas mídias sociais dizendo a previsão do ano de 2021 segundo o astrólogo fulano, o astrólogo Marcelo Sintra. Não. Eu não vejo isso com bons olhos porque eu estudo astrologia e vejo que é muito importante algumas coisas, alguns detalhes que a gente vai falar, que são até detalhes técnicos, que se a pessoa que está lá assistindo, ela não tiver um pouco de noção do porquê que nós estamos abordando isso, essa fala pode ser recortada e colada em um contexto pelo qual essa ideia não foi construída, se é que vocês me entendem. Então, dado essa introdução, né, falado sobre isso, e convidando vocês a acessarem o meu canal Astrologia no YouTube, para que vocês possam compreender como é que eu construo o meu raciocínio, como é que eu tenho como base, né, os conhecimentos que eu estou me propondo a apresentar. Dado desta forma, irei agora fazer uma pequena interpretação do retorno solar do Brasil, calculado para o dia 6 de setembro de 2021. Então, eu já estou antevendo com alguns meses de antecedência, ou seja, eu vou falar do dia 7 de setembro de 2021, que seria o retorno solar do Brasil. E esse retorno solar já não vai acontecer no dia 7 de setembro, ele vai acontecer no dia 6 de setembro de 2021, às 19 horas e 32 minutos. Então nós já vamos ter alguma coisa de diferença nessa construção do retorno solar, porque ele vai acontecer no dia 6 e não no dia 7. Então é importante, uma data muito importante, o horário é muito importante, o minuto é muito importante. Sabendo disso, eu tenho que falar para vocês que o mapa que eu vou analisar é do dia 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 10 minutos, como defendem muitos astrólogos desde a década de 60 no Brasil. E aí, eu tomei esta data como referência por também ter sido usada no nosso curso de formação para pesquisadores na área de astrologia na Universidade de Brasília no ano de 2006/2007. Então, dito isso, feitas diversas referências que são muito importantes, né? Porque se a gente for conversar sobre astrologia, tiver argumentações, o mapa que eu vou escrever é esse, né? 4 minutos fazem uma diferença enorme na interpretação, principalmente de um retorno solar, ok? Porque pode mudar um ascendente, pode mudar um aspecto, uma casa, pode mudar muito no mapa, né? E assim, posto isso, nós vamos ter como ascendente no mapa do Brasil, no lugar de Aquário, que é o nosso ascendente do mapa natal do Brasil, nós vamos ter Áries nesse local. E qual que é o arquétipo do signo de Áries? Qual que é o arquétipo do signo de Aquário? Por isso que eu até fiz uma pergunta um tempo atrás para uma pessoa especial, perguntando para ela: por acaso seu signo solar é Aquário? Porque se for Aquário, neste ano de 2021, estes signos
passarão por intensas e profundas mudanças. Por quê? Bom, aí você vai ter que assistir o vídeo anterior, que está até gravado aqui no perfil da Mittelalter, no qual eu falei sobre os projetos, sobre as coisas que a Vênus nos coloca no mundo. E ao mencionar o ascendente, é justamente o conhecimento pelo qual eu me refiro neste momento. Então, o signo de Aquário ele está extremamente sobrecarregado de tensões, de energias e tudo mais. E se vocês puderem também pesquisar o dia 11 de fevereiro de 2021, exatamente nesta data, nós vamos ter um stellium. O que é um stellium? O stellium é um amontoado de astros muito próximos dentro de um mesmo aspecto, que se chama conjunção. São aspectos que dão a entender de que eles estão muito pertinho um do outro. Numa distância de mais ou menos 1 metro, 2 metros de uma pessoa, por exemplo, que a gente poderia representar isso como grau. Bom, e assim eu estava dizendo sobre o grande stellium de Aquário, que ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2021. E vai marcar um tempo, esse stellium, pelo menos no Brasil. Isso vai marcar um tempo, marcar uma era. Para quem gosta de história, vocês lembram da Era Vargas? Pois é. Eu não estou querendo trazer isso como o exemplo semelhante, tá? Não é mesmo o mesmo assunto, não. Eu estou falando como importância histórica. Então, a Era Vargas foi estudada com relevância histórica e esta era que nós vamos passar a partir de agora, do dia 11 de fevereiro de 2021, também será estudado daqui a uns 20, 30 anos como uma era histórica, política e social. Ok? Então, isso vai ficar gravado de alguma forma, e esta é uma convicção que eu tenho para dizer para vocês durante esse tempo todo que eu tenho estudado os trânsitos astrológicos no mapa do Brasil. E essa era vai ficar marcada pelo quê? É uma boa pergunta. Pelo que vai ficar marcado? Vai ficar marcado pela energia ariana, que é justamente o ascendente do retorno solar do ano de 2021. Então a gente usa o retorno solar para fazer esta justaposição entre mapas. Por que justaposição? Porque você vai pegar o mesmo grau do Sol do mapa natal e vai colocar no mesmo grau do ano que você quer fazer o retorno solar. Fazendo isso, irá mudar o ascendente, provavelmente, do mapa natal, porque ele vai estar calculado no retorno solar. E os planetas e os astros que estão no céu de hoje, do retorno solar, vão se aspectar com os astros e os planetas do mapa natal. E aí, dando esse exemplo prático, como o mapa do Brasil tem ascendente em Aquário, o regente de Aquário é Saturno. E nós estamos com Saturno transitando pelo signo de Aquário. E é interessante saber o que significa Saturno e o que significa Aquário, para saber o que é o transitando. Saturno ele fala sobre o poder da restrição. Ele fala sobre um poder, mas ele fala sobre um poder de manipular a matéria. O Saturno ele é capaz de manipular a matéria, porque ele faz um trígono com a segunda casa. Ele faz, naturalmente, a casa 10 e a casa 2 são trígonos, são casas de terra. E Saturno ele representa essa força, esse poder, essa estrutura, essa força na qual se ergue um mundo. No caso, nós só existimos porque na mitologia de Hesíodo, Saturno foi o responsável pelo tempo e espaço. Vejam só, há 500 anos antes de Cristo, existia um conhecimento no qual se falava sobre isso. É bem interessante. E pesquisem também, na época de Justiniano, que ele incendiou
todas as grandes escolas de conhecimento da humanidade e também coincide, Justiniano, com as maiores desgraças do planeta, que o planeta passou. Pesquisem também. Eu vou colocar na edição, vou tentar, né, fazer isso, colocar na edição pelo menos algumas referências para a gente construir junto, estudar isso daí, porque isso para mim tem uma relevância enorme. Eu trato isso com muita seriedade quando eu vou falar de astrologia. Então não dá para falar rápido, não dá para chegar e né? É preciso que vocês compreendam o que ocorreu, né, quando Justiniano esteve como um imperador, né? O que ocorreu no planeta, na Europa, né? Ocorreu uma grande escuridão que durou quase, se não me engano, quase 2 anos. Uma escuridão. E vocês imaginem como que a sociedade europeia encarou, né, essa questão, dado que no século 6, né, se não me falha a memória também, que acho que é 537, não me recordo, as pessoas que lá estavam tinham uma crença, tinham uma fé naquilo que nós colocamos hoje como o Deus, né? Como o mundo, como a realidade, como tudo aquilo que tem uma certa complexidade no seu conceito. E Saturno tem exatamente essa pegada. Ele é exatamente esse divisor de águas. Saturno é o responsável pelo céu, por criar o firmamento, quando ele castrou Urano, seu pai, que cobria Gaia ininterruptamente. Então, quando Urano foi castrado por Saturno, o tempo e o espaço tomaram conta da realidade de Gaia e assim sua vida pôde florescer, segundo linguagem poética de Hesíodo. Então, olhando para o ascendente do mapa do Brasil como Aquário e Saturno domiciliado em Aquário, fica aquela questão: se Saturno está ligado a esse poder, a essa forma, e ele está transitando dentro de um signo que também é a sua regência, porque o regente principal é Capricórnio e o segundo signo que rege Saturno é Aquário. Lembrando que Saturno é feminino, ok? E o Aquário é masculino, sendo a expressão saturnina logo em seguida na energia do masculino. Mas isso aí a gente pode conversar quando eu for falar de Saturno, sobre o masculino e o feminino na visão de Saturno. Mas isso é muito relevante porque, como o ascendente do Brasil é em Aquário e Saturno é o regente, e nós vamos ter um retorno solar com o ascendente em Áries, e o Saturno na 12ª casa do mapa natal. Então, nós vamos ter também outro aspecto, que vai ser o nó do lunar norte, no mapa natal, está também na 12, em Aquário, e Saturno está próximo ao nó do lunar. Então, por isso que eu digo que 2021 será o início de uma era. E aí a minha ansiedade começa a florescer, porque se nós soubermos, como sociedade, nos organizar e entrar dentro, né, um pleonasmo muito necessário, né, entrar dentro, imergir, tornar hermético um princípio, isso poderá ser transformador de forma positiva, para que nós possamos, ao longo dos próximos 29 anos, ser lembrados
de uma forma vencedora, gratificante, nobre, forte. Porém, como toda luz projeta uma sombra, eu pergunto a vocês, a nossa sociedade brasileira, ela está se espelhando em luz ou está se espelhando em sombra? Em qual dessas dualidades a sociedade brasileira está se espelhando? Como Aristóteles dizia que a virtude está no meio, temo em informar que tanto para um extremo da luz quanto para o outro extremo da sombra, nós não iremos colher bons frutos. Há de se desenvolver a virtude do equilíbrio, da ponderação, da diplomacia. Nada proposto pelo ascendente em Áries, nada proposto pelo arquétipo de Áries. Aliás, todos os representantes do nosso país que possuem Áries como um aspecto forte no mapa, como o Sol, por exemplo, são pessoas que se auto-intitularão portadores dessa luz, porque é o ascendente, portador dessa luz, mas que na verdade está projetando uma sombra nefasta sobre o outro lado, porque aquela força de Saturno, que significa o poder, o governo, a estrutura patriarcal, a estrutura matriarcal, a estrutura de hierarquia, ela está sendo muito exacerbada na sua forma de interpretação no mundo real. Ou seja, praticamente nós estamos vivendo polarizados na luz e na sombra. E esse ascendente em Áries justamente vai nos colocar como regente do mapa Marte, que eu também falei no vídeo anterior. Eu falei sobre o regente Marte. Isso é muito importante. Porque como o regente do mapa do Brasil é Saturno, nós vamos ter uma questão entre Marte e Saturno. Nós vamos ter uma questão também entre Urano e Saturno. Bem, então dadas essas informações, de forma prática, sem agora citar um pouco da astrologia, porque eu já entrei e falei bastante sobre o que é o aspecto, o que é o mapa. Eu trouxe a parte técnica, tentando explicar de uma forma leve e compreensível, talvez sendo prolixo, mas é muito importante, porque a partir de agora, sabendo disso, eu vou poder dizer para vocês que nós vamos entrar no ano de 2021 em um escorregador, um tobogã de azeite. Não vai ser um tobogã com água, vai ser um tobogã com azeite, rumo abaixo. Não é? Rumo para materializar algo que não vai ser um aspecto de equilíbrio, vai ser um aspecto polarizado. Por isso a sabedoria nesse momento é tão importante. E aí eu olho para a sociedade e vejo que tipo de sabedoria a sociedade está produzindo em 2021. Com as exceções, eu vou ter que dar o exemplo. Nós temos aí o Big Brother, na televisão. Tem exceções que assistem o Big Brother? Tem. São justamente aquelas pessoas que estão lendo, que estão em contato com um mundo mais interno, que eu chamo de mundo esotérico. São pessoas que estão engajadas no senso pragmático da espiritualidade. Então, tirando essas pessoas, que são poucas e bem poucas, nós vamos ter uma massa
de pessoas que estão ali sorvendo desta energia criativa da mídia e dos elementos midiáticos como Facebook, Instagram, TikTok. Tudo isso daí está compondo a percepção, o ascendente dessa grande massa. E esse ascendente está sendo representado por Áries, que é justamente aquela energia polarizada, aquela força inicial. É em Áries que começa a vida astrológica. É em Áries que os antigos associaram a uma estação do ano, que é a primavera, para, poeticamente, buscar compreender como que é a jornada da vida nas 12 casas. E aí me aparece gente criticando, me aparece gente falando, mas e aí, vocês acrescentam alguma coisa para criticar uma astrologia que leva o ascendente como ponto vernal em Áries, sendo a primavera a estação da vida? E aí, nesse ascendente, nós vamos ter no mapa do Brasil Aquário. E a vida expressa nesse país, ela nasce com uma força aquariana, que é o prazer de olhar para a sociedade, para o futuro, para as regras, para o estabelecimento de ordens, de novas ordens, de algo fora do comum, que tudo isso é o aspecto aquariano. Mas existe uma sombra também em Aquário, e a sombra, ela é projetada no signo de Leão. Então, as virtudes de um não condizem muito com a questão da virtude do outro. Porque quando eles entram no aspecto de luz e sombra, nós vamos ter por um lado Aquário na luz e por outro lado na luz também Leão. Então nós vamos ter luz em Leão e luz em Aquário. E aí nós não vamos ter uma conversa, porque um estará ofuscando o outro. Então, para responder a essa questão, quando vamos olhar para Leão, nós vamos ver as virtudes de Leão, que elas poderão ser desenvolvidas com base nas virtudes de Aquário. É nesta maneira em que a luz e sombra se complementam. E a ideia que nós temos é que um que está contra o outro, em oposição ao outro, eles estão em um embate. Porque a luz e sombra é exatamente essa sabedoria, de que eu tenho que jogar luz em um e jogar luz em outro, e não jogar luz em um e projetar a sombra no outro. Então nós temos essa questão. Mas acontece que para facilitar e didaticamente estudarmos a questão do complemento entre um e outro, nós temos que olhar para as virtudes de um, para que elas sejam virtudes desenvolvidas conforme as virtudes do outro signo. Aí seria luz e sombra. Mas também você pode iluminar sombras do outro signo. E aí confundir essas sombras com virtudes. Isso acontece por quê? Porque a gente acaba se enganando na nossa vida com os elementos do meio. Então a máxima de que o meio altera o indivíduo, essa máxima, ela condiz com a sabedoria astrológica. Embora alguns filósofos da academia lá da UNB falam que o meio não altera o indivíduo, né? Eu sou um pouco reticente em afirmar que o meio não altera o indivíduo. Em sua essência, ok, eu concordo. Em sua essência, o meio não altera o indivíduo, porque aquele indivíduo que nasceu com uma essência justa, por exemplo, um senso de justiça, de nobreza, mesmo ele tendo nascido na pior família política desse país, né? Numa família de coronéis, numa família de que acha que só o poder público está a serviço da família, esse indivíduo que nasceu com esse valor, ele não vai se adaptar a isso. E ele vai sair de contexto, porque é a essência do indivíduo. Ok, eu concordo com isso. Mas acontece que, se por outras forças maiores, esse indivíduo, com esses mesmos valores de ética, de força, de justiça e tudo mais, ficar imerso numa família dessa de políticos que acham que os recursos do país é o recurso, a extensão do próprio patrimônio, nós vamos ter
uma exceção, né? Nós vamos abrir uma exceção. E esse indivíduo vai passar por cima desses valores para fazer parte dessa família, vai fazer parte dessa ideologia. E ele vai se esvaziar de si, porque não condiz o que ele vive no seu meio com aquilo que ele é. Então ele vai precisar se esvaziar disso. E se esvaziando disso, se preenchendo desse meio, eu vou dizer e afirmar que então esse indivíduo está sendo alterado pelo meio. Mas se esse indivíduo chega e bate o pé, e nega a família, e sai de perto, e constrói uma vida digna daquilo que ele acredita, aí sim eu te digo que o meio não altera o indivíduo. O meio pode reforçar o indivíduo. E também um reforço positivo, um incentivo, é uma forma de alterar o indivíduo. Porque senão ele ficaria inerte, né? Ele ficaria flat, inerte. Sem ondas. Para quem é médico sabe que se tiver um cardiograma flat, o indivíduo não tem batimento cardíaco e tal. Esse é um exemplo que eu estou dando entre o equilíbrio, né, que precisa ser sempre movimentado. E o movimento dos extremos gera o equilíbrio do meio, e essa onda ela vai ser expressa de uma forma mais linear, mais constante, podendo prever os picos de subida e os picos de descida, e você tirar uma média e ver que aquele indivíduo ele tem um senso de conduta de vida interessante. Isso está na filosofia, não estou inventando, né? E aí, para falar do mapa do Brasil, é exatamente nesse contexto é que nós vamos dar início ao ano astrológico em setembro de 2021. Então imaginem vocês que nós estamos caminhando para essa fotografia. Então nós temos ainda nós temos tempo ainda, eu estou avisando com uma grande antecedência, né? Nós estamos no dia 29, é isso? 29 de março de 2021, né? Às 23 horas e 3 minutos, né? Nesse horário que eu estou gravando. Comecei um pouco antes, mas nesse horário eu estou dizendo para vocês que no mapa do Brasil nós temos uma opção em disseminar nosso conhecimento entre aqueles que nós conhecemos, buscar nos integralizar com a nossa essência, com a nossa força interna, para saber como que nós vamos lidar com o mundo externo. Então, é isso que antecede um retorno solar. Feito isso, consciente, ao ter o retorno solar, o que é que você ganha? No seu aniversário você ganha o quê? Um presente. Então, o presente, né, é importante. E simbolicamente a gente ganha presentes no nosso aniversário justamente por isso, porque a fase que antecede o nosso retorno solar, o nosso aniversário, é uma fase difícil, é uma fase que nos leva a um profundo recolhimento, a uma profunda reflexão. Tanto que, simbolicamente, o ascendente, colocando como a vida, a 12ª casa seria o isolamento. Se colocando simbolicamente, a 12ª casa representa exatamente esse momento de inclusão, de introspecção, de recolhimento. É o que antecede a vida, o ascendente, quando nasce. E aí você presenteia, porque está presenteando com a vida. Talvez o conhecimento e a sabedoria seja esse grande presente que a humanidade tem. É a capacidade que nós humanos temos de enxergar a nossa realidade e o mundo. Porque até que me prove ao contrário, o ser humano é o único ser vivo na face da Terra que consegue pensar, refletir e agir, e assim mudar o seu mundo. Então,
refletindo nisso. Eu aposto muito na ideia de que o retorno solar ele representa exatamente esse momento em que agora, em março, nós temos uma oportunidade coletiva de buscar informações sem juízo de valor, ver a realidade como ela é, estudar os candidatos como eles são, como eles se comportaram ao longo de sua vida pregressa. Não importa se é da política, não importa se o cara, não importa de onde o cara vem. O que importa é como que ele lida na vida dele. Uma vida, para ser bem vivida, ela precisa ser plena, ela precisa ser forte, ela tem que ter uma força criativa, ela tem que ter algo que tira o indivíduo daquela situação que ele nasce e os coloca numa situação melhor, numa situação de luz, numa situação de conhecimento de mundo. E na filosofia nós temos muitos filósofos existencialistas, né, que falam sobre isso e contribuem veementemente com esse pensamento de que existe uma força motriz. E essa força motriz é exatamente a força que vem desse ambiente de reclusão, é o ócio criativo que nós temos. Vem desse ambiente de isolamento, de estar em contato conosco, com nós mesmos. É o contato de tudo aquilo que eu sei do mundo, tudo aquilo que eu estudei, todas as relações que eu passei, todas as pessoas que fazem parte da minha vida, de uma forma ou de outra, que contribuíram para crescer ou também contribuíram para me diminuir. Não importa, isso não é o momento agora de você ficar julgando o que é bom, o que não é. Não importa, o momento é que eu sou hoje o que sou por causa de tudo isso que passou. Isso é a casa 12 no retorno solar. E a casa 12 no retorno solar, nós vamos ter exatamente o signo de Capricórnio, que é da dureza, da força, da realidade, do poder. Então, estamos imersos nesta energia, nós fomos jogados para essa energia de reclusão, não importa qual a energia criativa que nós tenhamos, não importa. Mesmo no ascendente do Brasil sendo criativo, relativo a Aquário, né, de criar a atividade, porque está fazendo contraposição a Leão, né, que a criatividade é justamente uma grande virtude leonina, e atribuída também a Aquário. Só que Leão cria a atividade física, e Aquário cria a atividade mental. Leão é fogo, sol, e Aquário é ar, mente, pensamento. Saturno, Urano. E assim, este retorno solar, ele simbolicamente é essa jogada do signo de Capricórnio na nossa 12ª casa do coletivo do país. Ou nós iremos aprender a lição pela dor, ou nós iremos aprender a lição pela dor. Não vai ter saída. O amor acabou. Não sejam românticos. Aonde é que vai ter amor em um ascendente em Áries com um Saturno na 12? Me diz. Daí, simbolicamente falando, a dor precisa ser mitigada. A dor, ela vai acontecer. Nós já estamos descendo o tobogã de óleo rumo a uma piscina de ouriços, de água ácida. E depois, quando você já mergulhar nesta água ácida, todo furado por ouriços, e conseguir se livrar dela, ainda vai vir o gado e passar por cima de você. Essa é a metáfora que eu gostaria de compartilhar com vocês, se é que vocês me entendem. Então, nós temos uma oportunidade em nossas mãos. Nós temos uma oportunidade hoje de olhar a vida pregressa das pessoas que irão simbolizar a 11ª casa, ok?
a 11ª casa, vamos ter Sagitário, Júpiter como o regente do mapa do Brasil. E Júpiter estará exatamente fazendo uma conjunção com o ascendente do Brasil. Júpiter em trânsito com o ascendente do Brasil no mapa natal, no retorno solar. Então nós temos essa grande dádiva. Eu diria que é o continue. Você está lá jogando o seu joguinho, né? Aí você morreu, e aí acabou suas vidas no joguinho. Aí tem lá, continue. Opa, vida extra, posso continuar o jogo. Não deu game over, eu posso continuar o jogo. Então, no nosso continue, nós vamos ter Júpiter, que é o recurso, que é o planeta que vai falar sobre a abundância. Mas ele é um planeta um pouco exagerado, digamos assim, né? E esse exagero, ele pode ser derramado com muitos recursos que podem afogar, ou com recursos que eles podem ser reorganizados. E aí eu quero apostar, né, na reorganização dos recursos, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, por isso que eu falo de astrologia, né? Porque se eu for entrar no aspecto negativo, eu vou dizer que nós estamos na lama, né? Estamos afundados no musgo, e quanto mais a gente se mexe, mais a gente afunda. E se a gente mexer muito também, a cabeça vai estar debaixo da lama. Então eu não quero enxergar o mundo dessa forma. E aí eu digo para vocês que o Júpiter em retorno solar, em conjunção com o ascendente no signo de Aquário, ele possa também nos dar uma gotinha de otimismo. E essa gotinha se transformar em um oceano de otimismo. Porque nós vamos ter que olhar para o passado, para a vida pregressa das pessoas que irão representar o país. E infelizmente eu vou ter que falar de política. Só que eu não vou citar nomes, só vou falar de política. Então, politicamente falando, é necessário que o indivíduo dentro dessa sociedade, ele busque por si, e não pelos outros, não por influência das pessoas, não porque está na moda tal informação, não por isso, gente, não é isso. É você buscar por você mesmo quais são as suas verdades, as suas convicções, seus valores, aqueles que a sociedade pode modificar para um jeito ou pode modificar para um outro jeito, mas você precisa resolver isso. O que você vai ser? O que você vai representar no seu mundo? Pronto. Então, esse retorno solar, ele nos dá esta oportunidade de indivíduos dentro de uma sociedade buscar no âmago essas questões de construção daquele que vai me espelhar, vai me representar lá fora. E assim eu posso falar para vocês que no relacionamento, né, amoroso é assim também, porque a gente espelha o outro. Na relação social também é assim, porque a gente espelha na sociedade nossos valores, nossas virtudes, nossa ética, nossa moralidade e tudo mais, como dizia Aristóteles. E também nós vamos espelhar no outro a vontade inconsciente nossa. E aí é onde vai entrar o princípio do coletivo. Porque conscientemente ou inconscientemente, esse coletivo manifesto, ele na verdade é uma conjunção de fatores, ou seja, uma junção de projeções de cada um de nós na sociedade. Então, se eu projeto o indivíduo lá e falar, é melhor eu ouvir essa música aqui, porque se eu não ouvir essa daqui, eu não vou estar na modinha lá, não vou poder participar do rolê da galera. Ah, aquela música eu não gosto, mas eu engulo aquilo mesmo, porque eu estou com a galera, que não sei o quê. Bom, não é por aí que a astrologia nos ensina, né? É no seguinte sentido, se aquela música ela está falando mal, né, de uma virtude, de uma mulher, de um homem, de um ser, ou então ela está denegrindo a imagem de uma ideia, ou então você pode olhar para essa música de uma forma crítica, ou então você simplesmente deixa aquilo passar. Agora, se você é capaz de chegar para a outra pessoa e falar o seguinte, olha, essa composição musical aqui, ela não é uma coisa tão bacana assim, mas eu estou entendendo porque a sociedade hoje se comporta assim, para lá está, né?
passando um pano aí, mas tudo bem, é assim que a gente tem que viver, né? Mas esse momento não é disso, esse momento é de você olhar para isso e criticar e fazer, olha, o Saturno aqui ele tem que ser crítico, né? Qual é a estrutura? É isso que eu vou plantar? Se eu vou plantar, semear uma semente de uma bananeira, eu não vou colher uma maçã, né? Então, nesse sentido, você está semeando ali justamente essas questões. E aí quando você entra na elaboração individual, coletivo, você abre mão dos seus valores. Ah não, vou participar do rolê mesmo, deixa eu tocar esse negócio aí, ou então deixa fulano fazer tal coisa, deixa a galera se pegar de um jeito, deixa isso aqui, não tô nem aí, pá. Ok, isso é legal até certo ponto, mas tem momentos em que a gente não vai conseguir lidar com isso de uma forma muito positiva para a realidade, porque aí nós vamos ter os extremos atuando. E nós caminhamos muito para esse extremo de alta tolerância, que é justamente o oposto de Áries, que é onde nós temos o retorno solar, né? Exemplificando o ascendente do mapa do Brasil. Então, o ascendente sendo Áries e o descendente sendo Libra, vamos ter que colocar à prova exatamente esses valores. Bom, nós já toleramos muito até agora e agora nós não vamos tolerar mais. Então nós temos um problema bélico, nós vamos ter um problema ariano. Se a gente polarizar do outro lado, onde tudo pode, tudo é permissivo, tudo não sei o quê, os indivíduos que estão polarizados aqui em Áries vão dominar. E aí nós vamos ter a eterna luta entre o opressor e o oprimido. E eu pergunto, em 2021, será que vocês já não estudaram esta lição, não? Será que essa dualidade do opressor e do oprimido já não foi muito bem mastigada dentro da universidade para a gente saber que isso não é positivo? Será que as pessoas ainda não concluíram isso? Será que a história do mundo não mostrou isso? Então isso é uma questão que me incomoda, né? Porque nós temos muito acesso à informação, ao conhecimento, pessoas brilhantes aí com 15 milhões de seguidores e tal, parará, e eu gostaria muito que essas pessoas pudessem dar um tempinho dentro do seu canal e falar sobre isso. Fala sobre isso um pouquinho. Ou você não tem capacidade mental para expressar isso? Eu tenho certeza de que a maioria desses grandes youtubers não tem capacidade mental para construir esse tipo de argumentação e poder conversar isso de uma forma sublime com seus 15 milhões de seguidores, porque ele não tem capacidade, ele está lá em outro mundo. E é exatamente nessa polarização que a nossa sociedade hoje ela está imersa. A polarização, no exemplo que estou dando para vocês, vai nos falar sobre Mercúrio. Mercúrio é aquele planeta que vai representar a expressão, a comunicação, o processo de aprendizagem, tudo mais. E sabe qual é o planeta que nós temos na área da comunicação no mapa do Brasil? É ele mesmo, Saturno. É Saturno que está lá. E o Saturno agora está na casa 12, em trânsito. Que é tudo aquilo que eu falei do isolamento, tudo mais. E esse Saturno na 12 e esse Saturno na 3, eu não sei não, viu? E ainda tem uma quadratura. Uma quadratura de Saturno com Saturno no retorno solar. Então, por um lado nós vamos ter Júpiter em conjunção com o ascendente, mas por outro, essa quadratura de Saturno, o bonde vai passar e nós não vamos pegar. O trem vai passar e nós vamos ficar na estação, tá? Isso pode escrever isso daí, que infelizmente não vai ser dessa vez que a nossa sociedade vai optar por uma virtude aristoteica. Não vai ser nesse momento, pelo menos não nesse século. E eu afirmo isso. Eu afirmo, sabe por quê? Porque a história nos mostra isso, né?
A história política desse país nos mostra isso. Afinal de contas, deitados em berço esplêndido, sob a luz do céu profundo, descansa o gigante. E você acha que ele vai se levantar do berço esplêndido? Tolo. Ainda mais no ano de 2021, como estão as coisas aí, né? Como eu falei, eu não desejo a censura para o meu pior inimigo. E recentemente eu tive um inimigo preso aqui em Brasília, ele foi para Papuda. E aí eu recebi a notícia por um amigo, né? E esse meu amigo mandou uma mensagem no meu celular, falou assim: olha, fulano foi preso. Caramba, foi preso? Aí eu olhei assim, poxa, eu fico muito feliz por ele ser preso, mas não por esse motivo. Eu não acho mesmo que ele deveria ser preso pelo motivo da censura. Sinceramente. Eu não desejo a censura calar a boca do meu pior inimigo, eu não faço isso. Não desejo isso, de forma alguma. Porque a nossa realidade nós temos que construir diante das diferenças, né? Nós temos uma tese, nós temos uma antítese, nós temos o que é, né? Nós temos a solução da equação. Para alguns significa síntese, mas eu não gosto de falar essa palavra síntese porque parece que a coisa termina ali. Mas enfim, um desfecho, quem sabe. E aí, este ano, nesse retorno solar, é exatamente essa expressão tolhida, porque Saturno em quadratura com Saturno é restrição. Qualquer astrólogo sabe que quadratura de Saturno com Saturno, sendo Saturno numa casa 3, vai trazer uma questão muito fundamental no processo de aprendizagem e no processo de capacidade de lidar com os vizinhos, os irmãos, os próximos. Isso é o símbolo da casa 3. Onde Saturno está, né, no mapa natal do Brasil, da independência. E aí, voltando à questão mercuriana, por sua vez, o Mercúrio na 8ª casa, no mapa natal do Brasil, nós vamos ter também uma conjunção com quem? Vai lá, adivinha. Eu vou dar um mapa para quem adivinhar agora, escrever aqui embaixo. Qual que é o planeta que está fazendo conjunção com Mercúrio natal do mapa do Brasil? Não é esse planeta, não. É Marte, o regente do mapa do retorno solar. E está na casa 8, a casa do que é escondido, do que é velado, do que é obscuro nesse nível de interpretação, que é um mapa de um país, ok? Ou o país também faz sexo, né? Se o país fizer sexo, aí a gente tem que mudar a interpretação. Mas enquanto eu não vejo o Brasil saindo com os Estados Unidos, né? Bom, há quem diga que o Brasil é a grande meretriz das Américas, né? Mas aí já está forçando uma metáfora na qual eu não quero entrar nesse mérito agora, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que um Marte regente de um mapa de retorno solar em conjunção com Mercúrio numa 8ª casa não é algo que eu possa dizer que seja positivo de forma alguma, ainda mais com uma quadratura de Saturno com Saturno no mapa natal. Então, novamente, meus caros amigos e convivas, as coisas vão acabar em pizza. Aliás, as coisas acabam em pizza justamente por causa disso, né? Esse é o legal da astrologia. A gente vai vendo ao longo da história as coisas que vão acabando em pizza
e os aspectos de Mercúrio na 8ª casa sempre estão bem marcantes nos mapas. Aí as coisas acabam em pizza. Talvez a pizza seja o sexo do nosso país, olha só que legal. Não é? Casa 8 do Brasil é uma grande pizza. E aí, bora fazer uma pizza? O que vocês acham da medieval pizza? Né? Vamos acabar em pizza. Nós acabamos em hambúrguer, por que não acabar em pizza? Né? A pizza é aquilo que a gente reparte, né, entre as pessoas. Né? A pizza ela tem um significado bem interessante, né? Porque se a gente for parar para pensar, a pizza era composto de nada mais do que um pão, né? E o pão sendo repartido entre seus amigos mais próximos, né? Familiares, irmãos e tudo mais. E aí nós vamos ter uma versão mais espalhafatosa, mais jocosa, né? De você partilhar o pão com os outros. Né? A gente põe uma massa de tomate aqui, põe uma rodela de calabresa ali, coloca uma cebolinha e vamos repartir os pães. Né? Acaba em pizza. Essa que é a grande questão desse país aqui. E aí eu temo dizer que você que está assistindo, é culpado disso. Sabe por quê? Porque você foi votar. Tá? Se você ler a Constituição e você não concorda com um candidato, mas não concorda mesmo, como eu não concordo, por exemplo, de Bolsonaro estar concorrendo à próxima presidência, eu não concordo, né? Eu estou falando por mim, eu não concordo. Nem ele, muito menos qualquer outro que já esteve. Né? Estão ventilando a hipótese, né, criativa, né, para ser um pouco fanfarrão, do molusco, o Lula voltar, né, para a concorrência. Imagina, Bolsonaro e Lula. Então, falando de política. Como eu não concordo, eu vou novamente rasgar meu título e pagar a multa lá de R$3, sei lá quanto, porque eu não concordo. E esse é o meu direito na Constituição. Isso se chama sufrágio eleitoral. Estudem um pouco na Constituição, a lei do sufrágio, e vão ver que se 50% não for votar, ou seja, faça a sua parte, não vai. Não concorda com aquele? Não vai. O que é que vai acontecer? Eu não vou dizer o que vai acontecer, porque eu sei. Então respondam vocês, o que é que acontece? Vamos lá, pergunta, deverzinho de casa, principalmente para você que é advogado. Você que é advogado, eu gostaria que você contribuísse aqui com o conhecimento da astrologia. Vai lá, coloca aí. O que é que acontece se 50% mais um não ir às urnas? Ou seja, eu vou pegar o meu título, rasgar e ficar em casa. Eu pergunto a você, universitário do direito, o que acontece? Responda. Será que você tem medo de responder isso? Eu tenho certeza que sim. Você tem medo de falar para as pessoas o que é que acontece se 50% mais um não forem às urnas. E eu vou falar isso em outro vídeo, eu não vou falar agora. Eu quero justamente deixar isso em aberto para ver qual vai ser as atrocidades que nós vamos ler, né, sobre os advogados que aqui estão. Né? Principalmente os constitucionalistas. Não é? Então, estou chamando, ó, vem para a briga, constitucionalistas. Vai lá, escreva em letras mortas suas leis. Novas eleições. Obrigado. E assim, meus caros amigos e convivas, interpretando esse mapa de retorno solar do Brasil, não cabe outra solução, não cabe outra questão, senão nós individualmente focarmos na nossa existência, queiram chamar do que quiserem, egoísta, não sei o que, não importa, não importa. Foque na sua existência, esqueça aquilo que está lhe influenciando, que está lá fora, e você, com a sua verdade, vá atrás da vida pregressa de quem irá nos representar no ano de 2022. E eu estou falando isso para o dia 7 de setembro de 2021, que é o retorno solar do Brasil.
Então eu estou falando isso em março para dar tempo de você, de março até setembro, estudar a vida pregressa de uma pessoa que possa vir a representar nossos ideais, que possam espelhar nosso comportamento. Então, se você elege uma pessoa, você está também espelhando o comportamento dela naquilo que você tem como constituição própria. A vida é um espelhamento, não esqueçam disso. E aí, tendo esses meses todos, se você não fizer o dever de casa, quem vai pagar o preço além de você vai ser eu também. Por isso é que eu estou querendo muito, com toda a minha paciência, falar de astrologia, falar sobre autoconhecimento, falar sobre filosofia. E vocês não me imaginem aquele bicho tilelê que vai para o meio do mato, ficar acendendo incenso e não sei o quê, porque isso aí é apenas é como você toma banho na tua casa, entendeu? Você toma banho, você vai acender um incenso, é tudo muito natural, Mas você ficar filmando você tomando banho, olha como é que eu lavo minha cabeça, olha que pô, isso não rola, mano. Não é isso, entende? Isso é entretenimento, Então, por exemplo, o Mago da Taberna, a proposta era ser o entretenimento, Vocês acompanharem o dia a dia do Mago da Taberna, recebendo os convivas. Então, isso é um entretenimento. Mas agora, eu não estou falando de entretenimento, eu estou falando da sua vida, da sua existência, eu estou falando do teu ascendente, cara. Estou falando do momento que você nasceu, que o país nasceu, que tudo tem vida. Então, nós temos alguns meses para a gente estudar a vida pregressa das pessoas que vão nos representar. E se eu não concordar com um que está lá, eu não vou nem para as eleições, porque senão eu vou eleger os outros. É isso que a gente tem que entender. Eu não gosto da presidência, eu só vou votar lá nos prefeitos, e nos deputados e nos senadores. Eu não voto. O seu voto vai para quem está na frente, cara. Branco nulo, tá? E a abstinência vai lá para frente. A abstinência é quando você não vota ali, quando o seu título já está registrado. E é isso que os advogados não querem que você saiba. Porque, creio eu, que se ainda existe um bom português, ele foi de uma forma twisted para que fizesse com que você acreditasse que votar no senador e não votar branco nulo ou não fazer nada lá, ficar apertando um monte de número e tal, você exerce seu direito pessoal de não votar, porque eu não concordo nem com um nem com o outro. Não, você está redondamente enganado. Então aí é um problema de português, de gramática, de interpretação da Constituição. Então você não pode falar que são os votos brancos, nulos e abstinência, não. São brancos e nulos, ponto. Quem se abster vai para uma outra numeração, um outro cálculo, um outro coeficiente, que se for 50% mais um, é cancelado. A eleição é cancelada, novas eleições são chamadas e novos candidatos deverão ser reapresentados. E assim vai, esse é o nosso direito. Agora, como tudo vai acabar em pizza, o que nós vamos fazer? Vamos comer pizza! Eu vou votar no Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Vamos ver quem vai ganhar, vamos ver quem vai ganhar. Vamos lá. Seus idólatras. Seus idólatras. É o ascendente da idolatria, não é? Áries, né? Simão, não é? Alguém já viu Jesus Christ Superstar? É Simão. É um ascendente em Áries, né? Grande, né? Prove. Dê uma demonstraçãozinha da sua prova. Faça o que eu quero. Eu quero tanto uma dentadura. Tá aqui a sua dentadura, vote em mim. Eita, esse é o Brasil. Vai acabar em pizza. Então, para desfecho dessa situação,
hei de dizer a vocês que o derradeiro representante de Aquário, que é Urano, estará em uma situação bem crítica com o Saturno natal. Então, se não bastasse a quadratura de Saturno com Saturno, o Saturno natal ainda está tomando aquela cacetada de Urano. E aí aquele vídeo que eu falei, né, no encontro passado, sobre a Vênus, né, a quadratura, né, e aí nós vamos ter Urano dando a cacetada também em Saturno. Esse é o grande desfecho, não é? Vamos ter então uma pizza com direito à exposição nacional, fogos de artifício, festas de fim de ano, comemorações esplêndidas, como uma bela torcida do Fla-Flu. Bem, meus caros, era isso que eu gostaria de trazer para vocês a priori. Então, esse é o espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia. Então, convido vocês a divulgarem o canal e, infelizmente, vou ter que fazer aquele pedido ridículo, que é, porra, dá um joinha aí, gosta aí, um gostinho aí, inscreve no canal, porque é com isso, é a minha ferramenta, entendeu? A minha ferramenta é essa. Estou aqui preso, né? Já são 23 horas e 38 minutos, estamos em toque de recolher, né? Mas como eu sou empresário, estou me dedicando ao meu ofício, né? Talvez eu tenha até que apresentar este vídeo para uma prova cabal de que eu estou exercendo minha atividade, né? Eu sou astrólogo, né? Estou falando de astrologia na taberna. Então essa é a minha justificativa para estar aqui até agora, segundo o decreto que saiu hoje, dizendo sobre o funcionamento de bares e restaurantes no Distrito Federal, assinado pelo não sei que ex-enganês, embanês, esse aí. Ele assinou então o nosso decreto aí. E aí fala que às 7 horas da noite tem que fechar. Enquanto isso, os empresários aqui em Brasília estão amargando grandes prejuízos com a porta fechada, com os custos físicos rodando na folha de pagamento, rodando na contabilidade. E aí eu pergunto de onde é que nós empresários vamos tirar dinheiro para arcar com nossas dívidas. Então convidei um colega, o Kaká, que foi candidato do Partido Novo no Distrito Federal, para distrital. Na ocasião eu apoiei a candidatura dele lá na Orb7 em 2016, acompanhei lá o trabalho dele. E nesse sentido é que eu sempre falo, não percam as esperanças. Kaká, 2022 está aí, cara. Nós precisamos de pessoas que representem os ideais dos outros para que no espelhamento a gente possa construir um mundo melhor. E andar para trás, desistir, não é uma opção. Isso serve para mim, serve para você, serve para todos, né? Andar para trás e desistir não é uma opção. Você pode modificar, seguir caminhos diferentes, mas abandonar, desistir, andar para trás, eu creio que, conforme diz a Madame Blavatsky, seja um suicídio. Então, eu manifesto aqui o meu apoio aos que fizerem parte do nosso núcleo de empresários do Distrito Federal a se candidatarem para distrital, deputado federal, senador, né? Então, toda a chapa, aqui eu me prontifico a ouvi-los, recebê-los aqui, como eu sempre recebo, né, candidatos nos meus estabelecimentos, para conversar, para debater ideias e tudo mais, para que a gente possa
né, ter uma visão mais próxima. E eu acho que isso é de extrema relevância para a construção da sociedade. Agora, aqueles que olham para mim e falam assim, ele recebeu fulano, candidato lá na Mittelalter, então ele não presta porque ele recebeu fulano. Olha, com todo respeito, sabe o seu orifício anal? Vai tomar nele. Então, meus caros, finalizando nossa noite astrológica na taberna, eu convido vocês a participarem do canal Astrologia no YouTube e também seguirem o Mago da Taberna, que é o meu personagem aqui da Mittelalter, seguir o perfil da Mittelalter Taberna. E o meu pessoal é um misturador de comida. Caso vocês queiram trocar uma ideia comigo, eu não estou misturando mais comida, porque a vida não está tão fácil para eu ir fazer uma rabada na minha casa, filmando e falando para a galera assim, olha, é um prato barato, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. Porque eu não vou despizinhar da cabeça das pessoas se eu for eleito, se eu for um líder político, eu não vou despizinhar na cabeça de alguém, porque isso não faz parte da minha estrutura como pessoa, entendeu? Então eu busco pessoas assim, que não vão despizinhar na cabeça do outro e que exercem suas profissões de forma aberta. Né? Tem problema o sujeito ser um humorista, um ator? Não. Tem problema do sujeito ser um empresário, de ser um taberneiro, de ser um mago? Não, não tem problema. Esses também podem exercer cargos sociais, cargos políticos. Né? Bom, se vocês enxergam algum problema nisso, também gostaria que vocês manifestassem o porquê, que eu gostaria muito de saber. Eu fico extremamente curioso, né, quando acontecem umas questões conceituais dessa. Certo? Agora sim, meus caros, canal Astrologia no YouTube, aguardo vocês lá. Acompanhem a Jornada do Mago e acompanhem o canal Astrologia.